Hoje é dia 1º de agosto de 2024, são 13 horas e 15 minutos. O Leite Fernandes dorme pouco e adormece numa espécie de síncope, porque acorda nas madrugadas para tomar as suas proteínas, que são suplementos alimentares pós. O Leite Fernandes se aprimora na manutenção da vida, que está tomando pó, proteína, e essa poeira toda auxilia, evidentemente, a sobrevivência. Curiosamente, falando-se em proteína, em pó, este antigo samurai da advocacia criminal estabelece ligações semânticas e ideológicas com fatos e circunstâncias captadas durante a época recente em que vinha a antecipação da racionalidade para a preparação ao sono. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes estava, assim, absorto em período pouco anterior, à noite e madrugada de hoje, com aspectos daquilo que hoje nem é muito importante, porque se fala pouco nisso, aquilo correspondente à estada e manutenção dos 2 astronautas lá na estação espacial, vagando pelo espaço sideral. E o sono do Paulo Sérgio hoje foi cômico, até porque ele estava muito zangado porque não vinha à casa o encanador chamado para consertar o encanamento do vaso sanitário de um dos banheiros da residência. O cérebro humano, ele é fantasticamente ligado por circunstâncias que sequer aparecem racionalmente. O que tem os banheiros da casa do Leite Fernandes com os astronautas espaciais que estão lá no espaço, sim, não se sabendo se a NASA está ou não enganando a humanidade, afirmando que eles poderão voltar quando quiserem, se e quando quiserem voltar. Eles estão querendo isso há muito tempo, principalmente porque o alimento lá em cima vai começar a faltar. E tanto vai começar a faltar que, numa ligação subjetiva assim, o Leite Fernandes se lembra ou se lembrou de que nas futuras viagens, se e quando ainda isto não houver acontecido, os astronautas vão de levar centenas de dezenas de insetos, ou vivos ou liofilizados, a lhes servirem de alimentos, o que diz, numa racionalidade progressiva, inclusive, e com ligação semântica e ideológica muito bem posta, o que significa que em futuro não muito longínquo a humanidade vai alimentar-se, sobretudo,
de insetos. Insetos vivos ou mortos, preferencialmente vivos, principalmente em função daqueles que estiverem a fazer viagens espaciais, porque o Leite Fernandes deu outro dia que alguns insetos, ou a maioria deles, são capazes de sobreviver lá nesses planetas existentes por aí com oxigenação diferente daquela que nós aspiramos na Terra, porque os insetos têm órgãos respiratórios diferentes dos nossos, e essa hegemonia respiratória permite, ou deveria permitir, quizá, que eles sobrevivessem onde nós, humanos, morreríamos com certeza. Então, nós vamos viver daqui a uns tempos com sobremaneira de mastigação de insetos. Entre estes, preferentemente, os besouros. Há muitas e muitas espécies de besouros que se dizem comestíveis. E aqui entre nós, é bom que nós nos lembremos que em certos estados aqui da nossa nação, ou em certas porções do mundo, os humanos consomem com muita avidez insetos variadíssimos, inclusive as chamadas lesmas, que são por nós abjuradas. Imagine-se um brasileiro num jantar de cerimônia comendo ou devorando lesmas. Não se vá muito longe nesse tipo de imaginação, não, porque é bom nós dizermos que o escargot, que é um alimento consumido na França, inclusive, com muita avidez por franceses e turistas em geral, escargot é uma lesma, é um caracol, é um bicho feio. Saber se a beleza de uma alimentação condiz ou não com a capacitação gustativa que nós humanos temos é uma pesquisa de interpretação muito difícil, porque escargot, segundo muita gente, é uma alimentação muitíssimo sábia para quem aprecia um bom jantar num restaurante granfino em São Paulo. Para o Paulo Sérgio Leite Fernandes, escargot é alguma coisa meio repulsiva, porque é um bichinho que, inclusive, parece dois pequenos chifres ponteando sobre a cabeça. Isso lembra o Leite Fernandes lá no norte do Brasil, em alguns estados da nossa federação. O povo gosta muito de comer içá. Içá é um outro codinome que é portado pela chamada tanajura. A tanajura é a içá, é uma formiga grande com um corpãozinho protuberante na parte
inferior, de onde sai um pedaço das patas daquele inseto. A tanajura ou a içá, segundo muita gente, e isso seria mais adequado ser indagado ao comendador, que significa um dos maiores conhecedores de alimentação do país. Qual é o nome dele? Atala Ale, que tem restaurantes muito apreciados. Inclusive, aqui em São Paulo, eu conheci Ale Atala há muitos e muitos anos, quando era ainda um garotão e não tinha, segundo eu me lembro, uma grande proximidade com a celebridade em que ele se colocaria hoje no nosso país e até mesmo no nosso universo. Mas voltando à formiga içá, ou a chamada tanajura, o pessoal lá no norte e nordeste gosta muito de içá frita. Frita ou colocada no meio de salada de legumes, com as especiarias que são próprias aqueles pedaços do nosso país. Parece que o Leite Fernandes está a dizer bobagem, mas já se pode ver que neste improviso há um bom propósito de logicidade na racionalização do tema, porque estamos falando dos astronautas que estão lá no céu, no espaço, e aos quais, segundo consta, há de faltar comida se não voltarem logo. O que dá significado, sim, aquele propósito racional que o Leite Fernandes comentou há pouco, correspondendo ao fato de, no futuro, nós estaremos carregando nas naves especiais centenas de milhares de insetos adequados ao consumo humano, liofilizados ou não. Isso significando, quem sabe, que a humanidade mais tarde vai consumir preferentemente comida poeirizada, alimentação transformada em pó. Leite Fernandes consome esse tipo de alimentação toda madrugada, 5 colheres de suplemento alimentar misturadas em água potável. Lá pelas 4 da manhã, o Leite Fernandes acorda, não que tenha muita fome, mas acorda com o primeiro ônibus passando à porta do edifício de apartamentos onde Leite Fernandes mora, porque o metrô está sendo construído ali perto, a linha cor-de-rosa, ou linha amarela, ou coisa parecida. E o Leite Fernandes acorda com um ônibus que passa à porta porque foi desviado o ônibus em razão da construção do subterrâneo do metrô, que atravessa ali aquela avenida cujo nome o Leite Fernandes não relembra agora, talvez a Consolação. Lembra ao Leite Fernandes isso também, que aquele ônibus passa naquele atalho ao lado próximo
ao cemitério da Consolação. Qual é o nome daquele cemitério? Consolação, Araçá, ou coisa que o valha. E o metrô passa por baixo. Estão a construir o metrô sob o túmulo dos defuntos, inclusive de madames lá que significavam no século passado a maioria dos bem providos ricaços de São Paulo. Nós estamos fazendo a nossa linha amarela ou linha cor-de-rosa ou aquilo que vale aquela denominação. Nós estamos fazendo a linha amarela sob o cemitério, acordando quiçá os nossos antepassados defuntos. O Paulo Sérgio tem parentes inumados ou enterrados ali, não há onde gostar daquilo que está a acontecer. De qualquer forma, aquela linha do metrô vai ter lojas, restaurantes diversos, lojas de costumes adequados às nossas moças, mulheres e homens enricados nesta metrópole que é uma das maiores que o mundo tem. Não se diga que o Paulo Sérgio está fora do tema ligado aos astronautas em si, porque isso tudo diz com a modernidade em que nós estamos incorrendo. Isso tudo diz com essa desgraça que o Paulo Sérgio precisa usar, inclusive para a arte da comunicação via internet, porque se não tiver celular funcionando, o Leite Fernandes deixa de existir comunitariamente. Veja-se como o cérebro humano é multífaro na produção de pensamentos concomitantes. Eu começo a crônica falando dos astronautas que estão lá no espaço, não se sabendo se eles vão de voltar ou não, se eles têm ou não alimentação suficiente para ficarem lá mais uns 60 dias. Passo a examiná-los naquilo que há de constituir a imprescindibilidade de sobrevivência da raça humana, porque nós vamos com certeza consumir daqui a uns 50 anos, nós vamos consumir prioritariamente insetos que têm vitaminas suficientes, inclusive, à manutenção da nossa saúde em termos adequados. E dentro dessa perspectiva, a nossa Içá, a nossa Tanajura, vai constituir um suprimento muito adequado para que nós possamos divertir-nos na mesa dos nossos restaurantes granfinos. Vale a pena relembrar esse Leite Fernandes, no meio desta crônica, pensou em consultar o gourmet. Atala, é Atala o nome do nosso gastrônomo, a saber se a Içá, a tanajura frita, constitui, sim, um alimento adequado a poder ser servido, tal manjar, nos nossos restaurantes de primeira qualidade nesta cidade de São Paulo. O Paulo Sérgio está dizendo essas coisas porque tem um recorte de jornal. O Leite Fernandes tem o costume de coletar notícias que lhe pareçam importantes para serem lembradas
no futuro e leu, há alguns dias atrás, um recorte em que a ONU, talvez a ONU, esteja a recomendar a possibilidade de que a humanidade comece a utilizar insetos na alimentação e sabendo-se, sim, que os astronautas já são orientados ao pensamento de que hão de precisar carregar para o espaço centenas e milhares de insetos aptos à permissividade, no sentido de que a raça humana possa mais adiante sobreviver no espaço. Dentro dessa perspectiva toda, o Leite Fernandes já teve o apetite meio que despertado para o almoço que está em chegança, não pensando, é evidente, em consumir içá ou tanajura frita ou escargot, mas pensando sim em relembrar que é preciso consultar o nosso gourmet maior. Alex Atala é o nome dele? Se não for, ele que me perdoe, mas todos nós sabemos quem ele é. A saber se a tanajura frita pode ser consumida pelos nossos ricaços, racionalmente postos sentados nas mesas opíparas dos nossos restaurantes de primeira linha nesta nossa cidade de São Paulo e no Brasil. Leite Fernandes, antes de fazer esta crônica, consultou o Cícero, que é o seu assistente mor no sentido de capacitação para alimentos, e perguntou a Cícero se ele se importaria em comer içá frita. E o Cícero, sorrindo, disse que é de família pobre e come tudo o que for necessário à sobrevivência, ou o que for possível à sobrevivência. O Paulo Sérgio Leite Fernandes se lembrou, nessa altura dos acontecimentos, que é descendente de espanhóis. A minha avó Maria era uma espanhola forte, robusta, imigrante dos nossos primos espanhóis, e matava frango para comer, sim, frango e galináceos em geral. E o Paulo Sérgio perguntou a Cícero se Cícero gostava de pé de frango, por exemplo, artelhos de frango. O Cícero respondeu que sim, porque aquilo tem proteínas muito boas à sobrevivência naquela ossatura que pode ser mastigada, pode ser consumida assim, com legumes e saladas diversas, e faz muito bem à saúde. E o frango é uma alimentação primária entre os brasileiros. Aqui entre nós, não se diga em segredo, mas publicizando um pensamento íntimo, o Leite Fernandes tem horror de frango. Horror de frango e de galinha em geral, porque são animais muito feios. Indagou de Cícero se ele, num dia alegre, se conformaria em, por exemplo, passear na Avenida Paulista empurrando um frango pela coleira.
A moda de um cão de guarda de elite posta a vicejar entre os nossos colecionadores de cachorros de primeira linha. E o Cícero sorriu bastante, riu bastante e disse que existem frangos e galinhas que são, inclusive, animais domésticos e costumam corresponder com um gargarejo bem posto ao chamamento do dano. O Leite Fernandes tem horror de galinha. Se lhes servirem um frango ao almoço, o Paulo Sérgio levanta da mesa e se vai. Não porque o gosto seja ruim, mas porque tem a lembrança da sua avó Maria a matar o galináceo à sua moda, segurando-o pelo pescoço e o sacudindo com as asas, ponteando o ar até que o animal com o pescoço quebrado fosse visitar seus antepassados, se lá no céu houver, evidentemente, bicho dessa estirpe. Já se vê que o Leite Fernandes está a terminar a crônica, porque, embora não goste de frango, e não lhe sirvam frango ao almoço ou à janta em casa ou em devoramento de animais na casa de amigos, o Paulo Sérgio tem o apetite despertado, não sabendo se vai degustar um picadinho de carne que é de leitão, talvez, ou se vai degustar uma salada, preferindo ir embora degustar um almoço feito de pó. De pó, sim, que é um suplemento alimentar que serve à manutenção da sua vida. Está a esperar os amigos que o convidaram ao almoço e que não hão de ter, porque sabem vontade ou determinação no sentido de convidar o Paulo Sérgio a degustar um filé de frango frito. Dito isto, lá na vevá.